Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Anderson Machado. Espero que todos estejam bem. Estou aqui no Sítio Catarina, dando mais uma conferida aqui no serviço, na última pegada da última semana que a gente fez aqui na nossa implantação da estufa. Tá muito legal, já começamos a colocar as treliças, já foi feito o aterro de nivelamento para depois colocarmos as camas de cultivos e tá top demais. Tá evoluindo, tá evoluindo. Outro dia eu tava aí trocando uma ideia com o Maico. Inclusive a gente foi no encontro hidropônico que aconteceu aqui em Florianópolis e foi até tema de uma das palestras lá sobre a energia elétrica, né? A ausência de energia elétrica, que é um dos grandes problemas na hidroponia, para os produtores hidropônicos. Se preocupa demais porque as plantas que vão estar sendo cultivadas aqui dentro não podem ficar muitas horas sem o abastecimento, sem a energia para ligar os motores que abastece, né, os insumos que regam essas plantas. Então, pensando nisso, né, isso leva a gente a uma reflexão de quão dependentes estamos, de energia elétrica, né? Viramos seres biológicos totalmente dependentes de eletricidade. Isso é assustador saber que a nossa vida depende de tudo estar plugado na tomada. E vivermos sem energia elétrica, podemos viver, mas estamos num ponto de evolução tão grande que eu acho que psicologicamente não estamos preparados para ter essa regressão. Vocês conseguem imaginar um mundo sem eletricidade? Do jeito que a humanidade está se comportando ultimamente, seria um caos total. A Terra não seria um lugar tão bacana para viver. Dados os fatos, ficar sem energia nos dias atuais é um transtorno danado, seja na vida pessoal ou como na vida profissional. E com todo esse acesso à internet, a YouTube, a gente já vê vários vídeos de criações, invenções, tudo que está sendo possível fazer para poder gerar energia e armazenar energia, né? Eu já vi coisas tipo energia eólica com alternador, turbina d'água, né, para colocar em rios, em córregos, represas para geração de energia, bateria com inversor de voltagem, geradores movidos a combustível, de tudo tem, né? E nos últimos anos a gente foi bombardeado pela energia fotovoltaica. Quem não recebeu um e-mail, viu um vídeo patrocinado, um panfleto, empresas te abordando para vender esse tipo de energia, essas usinas fotovoltaicas. Muita coisa funcionou, muita coisa ainda é confusa, ainda se há muita controvérsia se vale ou não vale o investimento, mas no meio disso tudo fica onde fica a pergunta: como vamos ficar? Onde nós vamos conseguir ficar seguros numa falta de energia? Bom, uma nova tecnologia está invadindo o mercado, isso é fato. Eu sei que quando uma coisa chega no mercado, nem sempre o preço é mais agradável. Mas é muito interessante saber que a alternativa está chegando. Ultimamente, você deve ter visto, né, ou no Facebook, ou no Instagram, ou nos vídeos do YouTube, essas estações de energia estão invadindo o mercado. Eu acho fascinante que é uma nova proposta, ela compilou tudo que a gente precisava e as dúvidas que a gente tinha numa coisa só. O bacana dessas estações de energia é que elas chegaram com muita tecnologia e dando uma sacudida no mercado nesse quesito de armazenamento. Entenda que para chegar nesse nível de armazenamento de energia numa estação fotovoltaica seria uma junção de muitos equipamentos, tá? E tudo está compactado numa máquina do tamanho de um gabinete de computador. Eu acho isso incrível. Como eu falei, quando entra uma tecnologia nova no mercado, claro que o preço nem chega agradando a todos. Mas entenda que tudo na vida é investimento. Se você quer ter um carro bom, você vai comprar um carro mais caro, pagar um IPVA mais caro e uma manutenção um pouco mais cara. É o preço, né? Esse celular que você está me vendo agora, esse iPhone aí, tá? De 4, de 5, de 6 mil reais. Você queria um telefone mais tecnológico, mais confiável? Comprou um telefone caro. Para ter uma vida bacana, com saúde. Plano de saúde, assistência médica, academia, suplementação, são investimentos para ter uma maior qualidade de vida num conceito geral. Então, quando a gente pensa numa máquina dessa, para você ter como suporte de energia secundária na sua casa, trate como investimento também. Tá? É a forma mais lógica de você entender o quanto você vai gastar para suprir aquela sua necessidade. Mas chega de falatório, o vídeo de hoje é o seguinte: eu preciso energizar essa casa. Tá? Aqui é a casa do Sítio Catarina, é a residência do Maico e da Francisca, e esse aqui vai ser o quartel-general
do Sítio Catarina. É aqui onde tudo vai acontecer, onde a nossa empresa vai rodar. A estufa vai ficar aqui do lado, a casa está aqui do lado e a gente precisa energizar essa casa, que vai daqui sair energia para toda a propriedade. E como é que a gente vai fazer isso? Eu quero fazer uma instalação, e vocês vão acompanhar isso hoje, da EcoFlow na caixa de distribuição da residência, de onde sai a energia para todo lado. Eu vou trabalhar aqui hoje com vocês com a minha EcoFlow, uma Delta Pro de 7.200 watts de bateria, com uma potência de 3.600, tá? Painel digital com todas as entradas aqui, USB, USB-C, tá? As tomadas 20 amperes, 30 amperes, uma máquina bem completa e ela é portátil, tá? Tem até alça aqui para você carregar para onde quiser. Isso é muito legal, que você pode deixar tanto essa máquina fixa em casa, abastecer sua residência numa emergência, como você pode levar para um acampamento, para qualquer lugar, para atender uma demanda de energia. Top demais, né? Então o desafio hoje é a gente fazer isso aqui funcionar nessa casa. Essa casa já tem 28 anos, tá? Que ela já foi construída. O primeiro dono criou os filhos aqui. E é uma casa antiga, dado o tempo, né? Então você já imagina o que a gente vai encontrar. Vai encontrar disjuntores padrão NEMA, caixa de distribuição de metal, celular tocando, para de tocar. É isso aqui, ó. Olha, uma caixa pequena, disjuntor padrão NEMA, que é esse preto, disjuntor padrão DIN, poucas unidades aqui, provavelmente é um disjuntor geral e o resto é chuveiro, sei lá. Vamos abrir isso aqui, vamos ver o que nos aguarda, além de fio rígido, né? Que é bem chatinho de trabalhar. Então, bora pro trabalho, bora pegar a máquina e fazer essa casa funcionar independentemente da rede da concessionária. Fica aí no vídeo, aprenda como é que vamos fazer isso hoje. Mexer com eletricidade é coisa muito séria, então o mínimo de conhecimento é muito bem-vindo. Mas duas regrinhas de segurança bem basiquinha não pode faltar. Uma delas é: desligue o disjuntor do medidor de entrada de energia da concessionária. O outro ponto é: certifique-se que a casa não está mais energizada. Então é bom fazer um teste com uma chavezinha e verificar se não tem mais energia passando nos fios. Teste tudo, não deixe nada passar batido. Para fazer a transferência da rede da concessionária para a estação EcoFlow, que é nosso abastecimento secundário, eu vou usar uma chave de transferência. Tá? Essa daqui ela é bifásica, mas ela pode ser usada para monofásica também. Como é que funciona? No caso do bifásico, se for a entrada da rede concessionária bifásica, vai entrar cada um no seu polo aqui e fazer um chaveamento das duas fases. E na secundária, a mesma coisa, fazendo a transferência aqui do chaveamento automático, tá? O de automático é manual, porém ela só troca automático, né? Não aciona os dois ao mesmo tempo. No caso da monofásica, vai entrar fase e neutro e consecutivamente saindo a mesma coisa. Fazendo também essa transferência tranquilamente, chaveando tanto fase quanto neutro. Parece um pouco enrolado, mas vocês já vão entender já. Aqui na nossa caixa de disjuntor já temos um pequeno problema, onde o neutro não está chegando aqui. Já gerou um probleminha que eu tenho que achar ele lá em cima da casa e trazer ele para cá, porque eu preciso fazer o corte do neutro na chave de transferência, assim como eu vou fazer também com os fios que vão vir da estação EcoFlow. É sempre bom você dar uma testadinha no fio neutro,
Porque às vezes a rede não está muito aterrada, você acaba levando choque, mesmo na fiação do neutro, tá? Então é sempre bom dar uma testada para não levar um susto. Vamos começar a desmontar a caixa original aqui. Não vai ficar a melhor das gravações que você já viu aqui no canal, tá, gente? Mas é a realidade, estou no escuro, com uma iluminação aqui, o refletor ligado na EcoFlow, então não fica uma iluminação muito boa. Mas é o que dá pra fazer. Ah, e a voz também tá com muito eco, né? Mas é isso aí. Vamos lá, continuemos aqui. Ligado as nossas duas fiações de abastecimento da rede. Agora é começar a botar os outros disjuntores, que é para chuveiro e para geral da casa. Eu só fiz os jumpers aqui nos disjuntores dos chuveiros e no geral da iluminação, tá? Agora eu já vou colocar na fiação da casa, cada um no seu respectivo lugar. Não está a melhor iluminação, a melhor posição de gravação, eu sei que está bem difícil. Mas enfim, vou tentar explicar para vocês o que eu fiz aqui. Não ficou um serviço do mais bonito, não me orgulho, não é o melhor serviço que eu fiz. Porque a caixa não é para esse tipo de disjuntor, é uma caixa antiga. E como vocês viram, esse tipo de ligação em casas muito antigas era muito comum. Os caras só traziam o força até aqui, né, o positivo. Eu tenho costume de falar positivo, mas é o força, o fase.
Ia fazer distribuição de disjuntores, vocês viram que não tinha nem muito disjuntor, era um disjuntor para chuveiro, 2 disjuntores para chuveiro que foi colocado, que já é o sistema DIN, que é esse branco aqui. O resto era tudo padrão NEMA, que é o preto. Então tinha um NEMA para casa, interruptores e tomadas, e 2 DIN de 40 amperes para os 2 chuveiros, que a casa tem 2 banheiros. O resto era tudo naquele geral que estava aqui em cima. Agora eu deixei só um fio preto aqui, ó, que sobe, que é o que vai para a edícula aqui do lado, tá bom? Agora o que eu fiz aqui? Vamos lá. Vamos ver se dá para enxergar uma coisa. Este preto aqui entra aqui na chave de transferência, que ele é o força, o fase. E este azul é o neutro. Ele sai aqui em cima, porque é chaveado aqui, né? Porque isso aqui é um disjuntor também, não deixa de ser. E ele volta aqui, retorna para cima aqui para o condutor, para dar o neutro da casa. E o preto, a mesma coisa. O preto vem para aqui e começa a energizar esses outros disjuntores que fazem o chaveamento de tomadas e interruptores e chuveiros. A EcoFlow entra aqui na segunda parte, tá, da chave de transferência, na mesma posição, azul embaixo, preto em cima. E a mesma coisa sai aqui. Só que ele jampeia para o lado que está a entrada da rede de energia da concessionária. Por quê? Porque ele tem que energizar toda aquela rede que ele já faz de novo e retornar para casa. Difícil, né? Mas é isso. Bom, é só voltar o vídeo e assistir de novo. Você vai entender a explicação. A gente faz um outro vídeo, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários, um vídeo mais explicativo, de repente numa mesa. Eu e o Michael montamos um painel bem bonito com explicação disso aqui tudo, tá, pessoal? A outra coisa, por que eu não fiz esse vídeo na minha casa? Aqui na casa do Michael é monofásico, lá na minha casa é bifásico. E tem muitas divisões de rede lá, então eu optei fazer aqui, até porque a gente também queria deixar um ponto aqui para EcoFlow na casa dele, em caso de uma emergência, corre para cá, energiza a casa e não fica no escuro. Aliás, aqui na Vila 12 falta mais energia que lá no centro, então era cabível até fazer primeiro aqui na casa dele. Mas tá tudo pronto, vamos ligar e vamos ver se vai dar certo. Bora ver se tudo deu certo agora, vamos ligar o disjuntor e ver se tudo vai rolar. Bom, não voltou. Agora, surprise. Surprise, surprise. Opa, temos iluminação. Bom, ligou. A casa ligou. Yes! Temos luz. Temos luz. Vamos ver se temos na tomada. Temos. Tomadas funcionando. Agora é ver a EcoFlow funcionando. Vamos lá. Vamos passar a chave de transferência. Vamos fazer aqui, ó, para vocês verem. Ó. Vou desligar e vou ligar aqui embaixo a máquina. Vamos dar partida. E vamos ligar a chave. Tcharam! Yes! E olha só o consumo. 70 watts. Temos iluminação na casa usando a EcoFlow. Olha que legal. Vamos aqui já ligar o micro. Vamos começar a ligar os eletrodomésticos. Aqui. Vamos colocar 1 minuto aqui, ó. Funcionando, micro-ondas. Olha lá. Show de bola, hein? Top. Vou começar a ligar as funcionalidades da casa como se estivesse em pleno funcionamento. Então vamos ligar o notebook aqui dos donos da casa. Vamos lá. Nem funfou lá. De boas. O que mais podemos ligar aqui? Vamos dar partida no fogão. Aí. Tcharará. Vamos continuar aqui ligando os eletrodomésticos. Bora lá.
Top. Vamos ligar aqui, ó, um grill. Vocês já viram ligar isso aqui lá no vídeo da casa abandonada, né? Funcionando. Começou a esquentar, agora sim. Top. O que mais nós temos aqui? O que mais nós temos aqui? Aqui, ó. Air fry. 200 graus. Maravilha. Top, hein? Tudo funcionando. Inclusive, nem mostrei pra vocês. Aqui. Geladeira funcionando. Que coisa linda, hein? Bom, vamos ver se a parte lá de trás está funcionando, que está ligado também. Olha lá a barraquinha do acampamento. Aqui as nossas mudinhas, com iluminação especial para elas. Está funcionando. Tem iluminação aqui de trás também. Acho que é isso, hein, gente? Tudo certinho. Massa, hein? Massa demais. Vamos botar uma água para ferver aqui na chaleira. Enquanto a nossa água ferve, computador ligado, tudo ligado, vamos dar uma olhadinha como é que tá a máquina. Aqui num consumo aqui, ó, de 89%, 917 watts, 3 horas. Vamos dar uma acompanhada. Olha só que legal. Aqui temos o aplicativo da EcoFlow, que tudo que está ali no display é mostrado aqui também. E por aqui, se eu quiser, ó, eu anulo toda a passagem de energia, cortando o abastecimento da EcoFlow. Olha que legal. Marca certinho aqui, ó, tudo, ó. Aqui embaixo estão aqui quanto iria consumir em cada tomada USB-A, USB-C, tá? Que são essas aqui, ó. Então se eu botasse aqui o celular a carregar ou outro equipamento, a gente ia saber quanto estaria consumindo aqui. Legal demais, né? Olha só, já está fervendo a água. Tudo funcionando. E conferindo tudo aqui pelo celular. Vamos dar uma desligada por aqui e ver que vai cortar toda a energia da casa. E... zerou a máquina. Vamos ligar a energia da concessionária. Pronto. É isso aí. Vamos deixar os donos da casa ficarem sossegados, porque já são 6h10 da noite. Vamos lá, deixa eu desligar isso aqui. Bom, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi meio que no improviso. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Eu tive que me adaptar à realidade da casa, como vocês viram. Temos um quadro de disjuntores, um quadro de distribuição das antigas. Tive que trazer o fio de neutro lá da entrada da casa para poder fazer o corte aqui na chave de transferência, porque tem que ter, né? Senão o jumper do neutro vai entrar na rede junto com o outro, não é legal, né? Vai dar BO. E a máquina se comportou muito bem. Ela tem 3.600 watts, a geladeira tem 1.400. Eu vou depois pegar a potência de todos os equipamentos e colocar aqui na descrição para vocês entenderem como a gente fez. Claro que quando eu liguei um grill, eu desliguei a geladeira, tá? Quando eu liguei a geladeira, eu desliguei o grill, liguei o grill mais
a chaleira funcionaram. Vocês viram que no primeiro vídeo lá da casa abandonada, onde eu levei, inclusive se você é novo aqui no canal, chegou aqui por esse vídeo, eu já fiz um vídeo ligando este equipamento numa casa abandonada de 1944, lá jogada há mais de 15 anos. Colocamos ela na fiação que tinha na casa, adaptamos algumas tomadas e passamos lá quase 18 horas, eu e o Michael, lá nessa casa, trabalhando, cortando com serra de madeira e tudo mais. Enfim, vocês viram aqui, muito legal, no outro vídeo eu não consegui mostrar o display da EcoFlow no aplicativo do celular, então aqui eu já consegui mostrar para vocês, nada mais é que ele replica tudo que está aqui, você consegue controlar até o que cada saída pode mandar de energia, isso é bem bacana. Teria que ser um vídeo mais aprofundado, eu não sei tanto ainda sobre esse aplicativo, tá pessoal? Enfim, se você quer adquirir o equipamento desse, use esse cupom de desconto que está aparecendo aí para você, tá? Que foi designado para você fazer esse investimento. Mais uma vez, olhe com os olhos de investimento. Tem pessoas que precisam de energia elétrica para trabalhar, às vezes tem uma meta de serviço, trabalha em casa, home office. Se ficar sem energia, não vai conseguir produzir. Tem alguém doente que tem equipamentos ligados, precisa de energia elétrica, ó, não vai ficar na mão. Pensa uma pessoa que precisa, né, ter um equipamento vital ali para estar funcionando. Isso aqui também. No sítio onde não tem energia. Enfim, o legal da EcoFlow é que você consegue carregá-la para qualquer lugar. Para você ver, eu instalei um desse aqui na casa do Maico para atender aqui o sítio. Tá? Ela está aqui. Ela atende a minha casa também, que logo também vou fazer um sistema desse na minha casa. E eu também tenho uma barra de tomada que eu ligo aqui para ligar vários outros equipamentos para qualquer lugar. Então, essa funcionalidade é muito bacana. E o mais legal ainda da autonomia deste equipamento é que você pode instalar placas solares, tá? E ele vai carregar através da energia solar. Top, né? A EcoFlow tem as próprias placas, né, deles, que é portátil, porque a ideia do sistema é ser portátil, mas você também pode colocar as placas solares, as fotovoltaicas, que tem hoje no Mercado Livre, nas lojas especializadas, tem os adaptadores, você coloca aqui e pode usar as suas placas solares que você já tem na sua casa. Legal demais, né? Além de carregar também no automóvel, já vem um cabinho que você pode plugar e conectar no seu carro. Para quem faz overlander aí, é legal pra caramba. No mais, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ver novos vídeos, deixe ideias também de como usar a EcoFlow. Eu estou ansioso para colocar a mão em novos equipamentos. Por enquanto, eu só tenho esse. Eles estão de mandar outros equipamentos para a gente, inclusive a placa solar. E aí vai ser muito bacana fazer novos vídeos aqui com vocês, tá bom? Deixa aí o seu like. Se você hypa, não esquece de hypar esse vídeo para ele continuar crescendo e chegando em mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!